Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Julia ainda era a única em sua república sem marido. Leslie não contava. Ela tinha apenas 19 anos e não iria se casar nos próximos 5 anos. Ela flertava com os homens, seduzia-os e os rejeitava às gargalhadas. Julia já tinha 25 anos e queria se casar. Mas todas as suas tentativas de se casar com outro pretendente acabaram fracassando. Ela parecia ser boa, inteligente e econômica, e não estava em uma posição ruim, mas algo a repelia dos homens. Assim que Julia começou a planejar um relacionamento mais sério, outro pretendente desapareceu. Ela e Harry se conheceram no trabalho. Ele e o pai estavam reformando uma loja e, no escritório onde Julia trabalhava, tinham acabado de decidir fazer alguns reparos. Naquele dia, Leslie fazia aniversário. Depois do trabalho, ela organizou um banquete para seus colegas. Harry e seu pai também foram convidados. Quando os colegas mais familiares começaram a ir para casa, decidiu-se continuar a comemoração no clube. Harry concordou em ir com as moças. Daquele dia em diante, Julia e Harry começaram a namorar. O jovem era um excelente cortejador, não poupava presentes e viagens a restaurantes, teatros e clubes. Ele não insistia em intimidade, mas também não demonstrava nenhum desejo de se tornar pai. Após 6 meses de relacionamento platônico, Julia ficou preocupada. Eles se viam quase todos os dias, mas nunca iam além de um beijo de despedida. E não havia nenhum pedido de casamento. O aniversário de Julia estava chegando. Depois de consultar sua tia, onde ela morava, Julia era de uma pequena cidade na região vizinha, decidimos que ela comemoraria seu aniversário com minha família. Em casa. Se ele se atrever a nos encontrar, significa que ainda está falando sério e nós só temos que pressioná-lo. Disse a tia com confiança, que também já estava preocupada com o destino da sobrinha solteira. Julia temia que Harry se recusasse a vir, mas, para sua surpresa e alegria, ele concordou. E ele até veio. Com 2 buquês de flores, um para Julia e outro para sua tia, e um presente caro para Julia. Ou Harry havia bebido demais naquela noite, ou a tia de Julia o havia convencido cuidadosamente de que ele era quase um parente delas e que o casamento não estava longe, mas naquela noite Julia e Harry se tornaram íntimos. Mas isso não mudou a atitude de Harry em relação a Julia. Ele ainda era educado, atencioso e generoso, mas não demonstrava a paixão e o amor louco com que Julia sonhava. Colocando a mão no coração, Julia também não podia se gabar de tais sentimentos. Tampouco sentia por Harry mais do que simpatia e respeito. Mas ela já tinha 26 anos, e seu passaporte ainda não havia sido carimbado. Harry, tenho algo para lhe contar, começou Julia, hesitante, enquanto estavam sentados no carro dele. Harry a levou para casa depois do cinema e estava prestes a se despedir, mas a garota se antecipou: estou grávida. Isso não pareceu surpreendê-lo. Ele olhou para Julia com cuidado e perguntou: por que você não me consultou? Por que decidiu sozinha que era necessário ter um filho? Eu não decidi. O coração de Julia caiu. Ela parou de usar anticoncepcionais por sua própria conta e risco, sem contar a Harry. Foi o que a tia dela lhe disse para fazer. Então jogue fora essas pílulas e comece a engravidar. Disse a ele com firmeza. Ou você nunca receberá uma proposta dele. E se ele se recusar? Perguntou Julia com medo. Não é nada demais. Você vai ficar na frente dele grávida, tirar fotos nas redes sociais, mostrar-se com uma barriga, e você vai ver, e sua consciência vai voltar para você. Se não der certo, você vai dar à luz e nós vamos providenciar para que o bebê caia nas mãos dele, aí ele não vai resistir. O meu também fugiu de mim e, assim que peguei Coca em meus braços, ele desapareceu. Então eu ainda estava sem vergonha, não aceitei me casar com ele. E se você não conseguir aprender? Olhando tristemente para a tia, a menina perguntou. Então você será uma mãe solteira. É melhor do que uma solteirona.
Disse a tia. É que talvez tenha havido um lote defeituoso de pílulas. Então vamos ter o bebê, disse Harry calmamente e saiu do carro. Ele deu a volta no carro e ajudou Julia a sair. Depois a beijou e disse: vejo você amanhã. A garota ficou acordada a noite toda. O dia seguinte era um dia de folga e, para se distrair de seus pensamentos tristes e ansiosos, ela começou a fazer faxina. Harry não havia telefonado o dia todo. À noite, quando toda a família estava assistindo à televisão com Julia, a campainha tocou. Na porta estavam Harry, seu pai e uma mulher, aparentemente a mãe do jovem. Vocês têm a mercadoria, nós temos o comerciante. O pai de Harry gritou alegremente, e sua mãe, franzindo os lábios, entrou na casa. Após o casamento, os jovens foram morar com os pais de Harry. Enquanto Julia trabalhava, ela ainda não havia percebido como a mãe de seu marido a tratava. Mas quando ela entrou em licença maternidade, todos os encantos da vida com uma sogra que não trabalhava se acumularam sobre a jovem. Ela importunava constantemente sobre tudo, desde o quanto ela cozinhava mal, em sua opinião, até sua aparência. Harry e seu pai desapareciam até tarde no trabalho, e então seu marido começou a sair depois do trabalho para descansar. Julia praticamente parou de ver seu marido. Ela se sentia muito magoada e solitária. Para se manter ocupada, ela fazia longas caminhadas, voltava para casa somente à noite e trancava a si mesma e ao marido no quarto. Julia saiu da cama e olhou pela janela. Por sorte, o poste de luz sob sua janela não estava aceso. Do 12º andar, era difícil ver o que estava acontecendo lá embaixo no escuro. Julia voltou para a cama. Os últimos meses de sua gravidez tinham sido atormentados pela insônia. Ela queria ir à cozinha tomar chá, mas não tinha dinheiro para isso. Na primeira vez que o fez, sua sogra Ariana, descontente, saiu do quarto e a repreendeu por estar perambulando pelo apartamento à noite. O que você está fazendo acordada? Está esperando o Harry? Para quê? Para brigar. Ele vai voltar, não vai a lugar nenhum. Ele tem um trabalho duro, precisa descansar. E aqui está você com seus escândalos. Não foi minha intenção, Julia ficou surpresa com essas conclusões, eu simplesmente não conseguia dormir e decidi tomar um chá. Que chá no meio da noite? Especialmente para você. Por que o bebê precisa de mais água? Você deveria estar dormindo à noite, não tomando chá. Pense no bebê. Vá para a cama. Você tomará chá pela manhã. Um sogro sonolento apareceu na cozinha. Ele era o único que tratava Julia com gentileza. Por que você está gritando, Ariana? Perguntou ele à sua esposa. Ele está se revirando, não me deixa dormir. Ele quer tomar chá. No meio da noite. E daí? Você não quer água? Você também diz isso. Você não se importa em alimentá-la, mas não se importa com a água. Tenho pena do bebê. Torturando-o com suas caminhadas. Tenho pena de você. O que há de errado comigo? Então eu o acordei. Você tem que ir trabalhar cedo. Não foi a Julia que me acordou, foram seus gritos. Agora que você está acordada, vou tomar um chá. Vamos, Julia. Julia, à beira das lágrimas, assentiu com um sorriso cansado. Ariana, com os lábios apertados de desgosto, retirou-se para seu quarto. Anthony colocou a chaleira no fogo. Preparou as xícaras. Aquela pirralha já chegou? Ele perguntou enquanto eles se sentavam para tomar o chá. Não, respondeu Julia. Ela tinha que ir trabalhar amanhã. Julia estava feliz por ter um advogado na casa de outra pessoa, mas fazia questão de ficar em seu quarto à noite. Com o nascimento de Mickey, Ariana estava literalmente observando Julia a cada minuto. Como você o envolve? Como você o alimenta? Ele tem que comer a cada 3 horas. Coloque-o em um cronograma desde que ele é um bebê. Deixe-o chorar. Ele precisa saber que tem um horário. Por que você troca a fralda dele?
Uma fralda é projetada para durar 6 horas. Deixe o bebê se acostumar a fazer xixi depois de dormir e comer. Dormir. Que tipo de descanso? É preciso aproveitar ao máximo o tempo em que o bebê dorme. Vá lavar a roupa. Como você lava tudo na máquina de lavar? Você está louco. Roupas de bebê só devem ser lavadas à mão e apenas com sabão para bebês. E passar roupa? Você já passou tudo? Esterilizou as mamadeiras e as tetinas? É preciso fervê-las toda vez que for dar ao bebê. Depois de alguns meses com esse tipo de controle, Júlia mal conseguia ficar de pé. Uma tarde, depois de esperar o marido chegar do trabalho, ela o chamou para uma conversa séria. Bem, Júlia, a mamãe só quer ajudar. Harry resistiu cansativamente. Ele havia se retirado completamente da educação do filho, exceto pelo apoio. Se ela quer ajudar, deixe ajudar, não dar conselhos. Não consigo nem me lavar em paz enquanto o bebê dorme. Ela está sempre me obrigando a fazer coisas. Estou cansado. Quero descansar. Mas mesmo quando o Mickey dorme à noite, não consigo fazer nada sozinha. É que eu acordo mexendo no apartamento. É como uma prisão aqui. Júlia, não exagere. Não estou exagerando. Ou nos mudamos daqui ou eu levo o Mickey e faço tudo sozinha. Mas eu não quero mais morar com sua mãe. Se não nos mudarmos amanhã, não estarei mais aqui depois de amanhã. Tudo bem, vou pensar em algo. Harry estava com muito sono. No dia seguinte, Júlia não esperou pelo marido. Ela passou o dia inteiro arrumando sua mala, para o desprezo de sua sogra. Para onde você está indo? Harry nunca se mudará da casa de sua mãe. Aqui ele tem conforto e nutrição. O que você pode dar a ele? Comigo cuidando dele e cozinhando para ele, acho que ele não vai notar a mudança. Ela não se importava mais com o que Ariana pensava dela. Depois de não esperar pelo marido o dia todo, Júlia ligou para a tia. Não aguento mais. Me ajude a encontrar um lugar para morar. Meu vizinho está indo morar na Alemanha. Seu apartamento é pequeno, ele não quer vendê-lo. Mas ele tem medo de alugar. Vou perguntar a ele, talvez ele deixe você entrar. Júlia, inspirada, desligou o telefone e olhou triunfante para a sogra, que estava presente durante a conversa. Ela bufou e, calada como sempre, retirou-se para seu quarto. Harry chegou bem depois da meia-noite. Quando Júlia lhe perguntou sobre a mudança, ele acenou com a mão. Júlia, me deixe em paz. Que tal se mudar? Por que você não mora? Você tem tudo, não precisa de nada? Qual é o problema? Além disso, tenho que acordar cedo, deixe-me dormir. De manhã, Júlia chamou um táxi e foi até a casa de sua tia, sob os gritos de Ariana. Tudo correu bem. O vizinho da tia permitiu que Júlia morasse em seu apartamento, e a jovem, deixando a criança com a tia, começou a tornar o novo lugar aconchegante. Pela primeira vez em meses, Júlia se permitiu deitar na banheira e escovar os cabelos. A tia atenciosa não a incomodou até que a própria Júlia foi ao apartamento dela para buscar Mickey. Elas se sentaram na cozinha, tomando chá e conversando. Júlia falou sobre os últimos meses de sua vida com a sogra, a tia suspirou e suspirou, Mickey soprou bolhas e balbuciou em sua linguagem de bebê. De repente, Júlia se deu conta de que não sentia nenhuma falta do marido. Ela não se importava se ele ainda estava morando com ela ou não. Quando foi para sua nova casa, colocou o bebê na cama e foi dormir sozinha. Para sua surpresa, ela e Mickey dormiram a noite toda sem acordar. De manhã, a campainha da porta tocou. Um Harry enrugado e de olhos vermelhos estava na porta com um buquê de flores e uma mala. Júlia, sinto muito. Ouvi tanto sobre você da minha mãe ontem que percebi como era terrível para você viver assim. Quero dizer, ela nunca trabalhou um dia em sua vida. Minha irmã e eu éramos cuidadas por qualquer pessoa, menos por ela. Mas ensinar a vida era sua especialidade. Sua irmã, quando tinha 18 anos, fugiu de casa, casou-se e mudou-se para o norte com o marido.
Houve um novo período na vida familiar de Julia. Harry não ficava mais até tarde no trabalho. Ele começou a ajudar Julia em casa e a passar mais tempo com seu filho. Até mesmo o relacionamento entre o casal se tornou mais carinhoso. Julia se apaixonava mais pelo marido a cada dia, e ele respondia da mesma forma. A jovem família começou a economizar dinheiro para ter sua própria casa. Assim que colocaram Mickey no jardim de infância, Julia começou a trabalhar. Imediatamente lhe ofereceram um cargo mais alto, mas com uma condição: ela receberia uma educação diferente, mais adequada ao cargo de gerente. Ela aceitou com prazer. Seu marido lhe fez outra surpresa e decidiu lhe dar um carro. Julia fez um curso de direção. A mulher estava com pressa para chegar em casa. Hoje, ela e seu marido estavam tendo um jantar romântico em um restaurante. Julia acabará de ser aprovada em todos os exames da autoescola e hoje recebeu sua carteira de motorista. No restaurante, a esposa teve de apresentar ao marido um novo documento, e Harry lhe entregou solenemente as chaves de um carro novo. O carro já estava estacionado no pátio e Julia até sentou nele algumas vezes, mas a viagem em seu próprio carro estava marcada para amanhã. Julia levou seu filho para a casa de sua tia e começou a fazer as malas. Ela havia comprado um vestido novo para esse jantar e iria arrasar com o Harry. Ela queria mostrar a ele o que realmente sentia por ele. O quanto ela o amava e apreciava. E desejos. Na hora marcada, Harry não apareceu. Julia discou o número dele várias vezes, mas o telefone estava fora de área. Ela ficou acordada até de manhã, com um vestido novo, cabelo e maquiagem, e Harry nunca apareceu. De manhã, a campainha da porta tocou. Julia foi abrir a porta com as pernas rígidas. Anthony ficou parado na soleira da porta. Julia, seja forte. O carro estava no nome de Anthony. Nas primeiras horas após o terrível acidente, que deixou apenas um monte de ferro amassado, presumiu-se que o dono do carro estivesse dentro dele. Ariana olhou para o marido com o receptor telefônico e o terror em seus olhos. Anthony. Acabaram de me dizer que você sofreu um acidente e está morto. Onde? Na reta. Anthony se apressou para se vestir. Ariana, surpreendentemente rápida para ela, correu atrás dele. Anthony, qual é o significado disso? Anthony, diga alguma coisa. Quando chegaram ao local do acidente, o corpo estava sendo carregado em um caminhão especial. Anthony se lembrava do resto apenas em fragmentos. A história do policial sobre como o carro, dirigido por seu filho, atingiu em alta velocidade um motorista bêbado que saiu voando na direção errada. A histeria de Ariana. A fria sala do necrotério. O corpo ensanguentado de seu filho. Novamente a histeria da mulher. Um grupo de pessoas de jaleco branco e vozes. Como posso ficar bem se acabei de perder meu único filho? Devo lhe dar uma injeção? Sua esposa desmaiou, nós a levamos para a enfermaria. Na manhã seguinte, ele acordou. Temos que contar para Julia. Talvez ela já saiba. Se ela soubesse, estaria aqui. Anthony falou consigo mesmo, levantando-se do banco do hospital. Ele entrou no quarto de Ariana, que estava dormindo sob a influência de drogas. Sem ser parado por ninguém, ele saiu do prédio do hospital. Pegou um táxi. Ele deu o endereço de Julia. Julia estava chorando em silêncio. Depois de soluçar o dia todo e a noite toda, ela não tinha mais forças, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sua felicidade recém-descoberta estava desmoronando como um castelo de cartas. De vez em quando, sua tia entrava em seu apartamento. Ela acalmava, dava-lhe água e sedativos. Finalmente, chamou uma enfermeira que conhecia e ela aplicou uma injeção em Julia, que adormeceu. Era um ano após a morte de Harry. Para não perder a cabeça, Julia se dedicou totalmente ao trabalho e à criação do filho. Sua tia ajudou ativamente. A sogra e o sogro se esqueceram da existência do neto. E se esse comportamento de Ariana Julia não a surpreendeu, a falta de vontade de Anthony de se comunicar com seu único neto foi ofensiva para ela.
Ela até tentou falar com ele ao telefone, mas toda vez que o telefone era atendido pela sogra, ela gritava com raiva: "Deixe-nos em paz! Deixe-nos em paz! Não lhe devemos nada." Uma vez, Julia tentou se encontrar pessoalmente com Anthony. Ela chegou à casa dele e sentou-se no banco da frente, esperando que ele saísse. E ele saiu. Mas assim que o homem a viu, imediatamente franziu os lábios como se fosse seu cônjuge e a encarou com frieza. "Não temos nada a lhe dizer." Depois disso, Julia desistiu de qualquer tentativa de recuperar seu filho do avô. Por fim, a ferida da mulher cicatrizou e ela voltou a precisar de atenção masculina. Mickey já estava na terceira série e era um garoto bastante independente. Sua tia ainda estava feliz em ajudá-la e insistia em retomar sua vida amorosa e encontrar um marido. Julia passou a observar os homens ao seu redor. Ela os avaliou e até namorou algumas vezes. Mas nenhum deles conseguia fazer seu coração bater mais rápido. Desesperada, ela decidiu arranjar um homem para sua saúde. Logo o caso se apresentou. Em um dos eventos corporativos, Julia notou um homem alto e imponente com um leve cabelo grisalho na têmpora e um olhar confiante em seus olhos cinzentos. Ela tentou observá-lo da forma mais discreta possível, mas ele a notou e levantou o copo em saudação. Julia sorriu de volta e desviou o olhar. Ela não queria que ele pensasse que estava interessado nela. Mas com a primeira música lenta que ela ouviu acima de seu ouvido: "Você dança?" A voz era tão suave, envolvente e promissora de prazeres sobrenaturais que Julia não hesitou em se virar e dizer sim. O homem se apresentou como Archie e elogiou Julia durante toda a dança. Quando a dança terminou, ele beijou a mão dela e a acompanhou até o bar. "Espero vê-la novamente." A voz aveludada dele não deu a ela nenhuma chance de dizer não. "Espero vê-la novamente." "Casada." A voz de Leslie tirou Julia de seu torpor e ela olhou para a colega. "Este é o nosso novo chefe do departamento jurídico," continuou sua amiga. "Ele é um cara de classe. Pena que ele é casado." "Não me importo, não vou batizar meus filhos com ele," disse Julia, tentando não demonstrar o quanto estava chateada com a notícia. No fim de semana seguinte à festa da empresa, Julia encontrou um buquê de flores pequeno, mas muito bonito, com um bilhete: "Para o mais charmoso casal de dançarinos." A mulher sorriu e colocou o buquê na água. No dia seguinte, a situação se repetiu com o buquê. Durante toda a semana, um pequeno buquê apareceu na mesa de Julia pela manhã, mas sem notas. O último buquê continha um pequeno cartão em forma de coração com uma única palavra: "Lunch." Normalmente, Julia não comia fora, limitando-se à comida que trazia de casa e comia no escritório. Mas aqui ela estava curiosa: o que esse belo homem casado queria dela? Apenas para se divertir, ou é realmente um sentimento grande e puro, que não está sujeito à opinião pública, à moral e às obrigações? Assim que os ponteiros do relógio marcaram 12 horas, Julia se levantou da mesa, vestiu o casaco e saiu silenciosamente do escritório. Ela não esperava perder a cabeça dessa maneira em seu 35º ano de vida. Apenas um almoço juntos e Julia tinha ido embora. Os olhos dele acariciavam todo o seu corpo. A voz dele a envolveu e a fez esquecer tudo. "Nunca pensei que perderia a cabeça para amar uma mulher novamente," Archie havia sussurrado apaixonadamente para ela no primeiro encontro, que foi no dia seguinte ao primeiro almoço que tiveram juntos. Julia chegou em casa do trabalho naquele dia e ficou parada por um longo tempo em frente ao espelho, examinando-se da cabeça aos pés. "O que está esperando?" ela se perguntou. "Ele é casado. Ele tem uma família. E mesmo que ele sinta algo por você, é apenas temporário. Tenha bom senso. Use sua cabeça." Mas sua cabeça não se iluminava. Julia só conseguia pensar em Archie. Se Mickey estivesse em casa, ela sairia de seus pensamentos cruéis. Mas o filho tinha ido passar a noite na casa de um amigo, deixando a mãe sozinha com seus sentimentos proibidos. Julia sentou-se em seu quarto sem vestir a fantasia feita em casa. Sua memória guardava lembranças do jantar de hoje.
Eles haviam conversado sobre assuntos distraídos, mas os olhos dele diziam outra coisa. E Júlia suspeitava, para sua vergonha, que ela mesma estava olhando para Archie como uma tola apaixonada. E quando Archie a tocou de leve na saída do restaurante, Júlia sentiu um choque elétrico e uma mistura de queimação no estômago, como se tivesse ingerido álcool. A campainha da porta tocou. Mickey, a mulher se animou e correu para abrir a porta. Mas na soleira da porta estava Archie com um enorme buquê de rosas vermelhas e uma sacola de supermercado. Archie, o que estamos fazendo? Júlia tentou sair da cama, mas o homem a puxou para si. Tentando parecer feliz, ele beijou o topo da cabeça dela. Você não está feliz com sua esposa? Os sentimentos que tínhamos um pelo outro já se foram há muito tempo. Vivemos para nossa filha. E por que não encontramos ninguém por quem possamos deixar nossa família? Pelo menos não minha esposa. E você? Júlia se repreendeu mentalmente por perguntar, mas não pôde deixar de fazê-lo. Archie se ergueu sobre o cotovelo e olhou Júlia diretamente nos olhos. Na noite em que a vi, achei que estava em um conto de fadas. Até então, nunca pensei que me apaixonaria daquela maneira. Por um garoto. Perdi a cabeça, só conseguia pensar em você. Durante toda a semana, disse a mim mesma para não sonhar com você, mas não consegui. Então, decidi levá-lo para jantar e ver se tinha alguma chance. O que você determinou? Seu olhar penetrante fez Júlia gaguejar um pouco. Archie acariciou sua cabeça, beijou-a longa e ternamente e finalmente respondeu. Que eu simplesmente tinha de encontrá-la e beijá-la até que você aceitasse ser minha namorada. Ninguém sabia sobre o relacionamento deles. Exceto a tia dela. No trabalho, eles se comportavam de maneira enfaticamente educada. Somente às vezes, quando se encontravam sozinhos na escada, no elevador ou no escritório de alguém, eles conseguiam segundos de ternura um com o outro. Seus encontros eram regulares, embora não tão frequentes quanto eles gostariam. Archie não queria ofender os sentimentos de sua esposa traindo-a abertamente. Ele observava estritamente todas as tradições familiares, fosse o jantar de domingo, as compras com a esposa, uma viagem ao chalé ou à casa da sogra. Não quero que minha filha suspeite de nada. Ela é uma criança impressionável e a notícia de que eu amo outra mulher pode abalá-la. E depois há problemas. E eu quero que ela se forme no ensino médio tranquilamente e consiga um emprego decente. Ou melhor ainda, que se case. Assim, ela não terá que se preocupar com os sentimentos do papai. Júlia sabia que estava certa. E que, em sua situação, era melhor esperar e ter esperança. Se ela tivesse a sorte de se apaixonar e ter um relacionamento com um homem casado. Mas sua tia não compartilhava de sua posição. Júlia, você está louca? Se um homem quer deixar sua família, ele deixa. E ninguém pode impedi-lo, nem a esposa nem os filhos, não importa a idade deles. Ele já indicou que, nos próximos anos, seu status de amante não mudará. E então, se ele ainda se sentir atraído por você, ele pensará em outra coisa. Desde a doença terminal da esposa até ajudar os netos. Deixe-o antes que seja tarde demais. Encontre um homem livre. O romance deles estava em seu 4º ano. A filha de Archie estava se formando este ano e Júlia esperava que em breve ela fosse só dele. Archie também sonhava com isso. Só faltava um pouquinho de paciência e pronto. E seremos felizes. Por causa dos exames finais e da defesa de seu diploma, Archie começou a visitar Júlia com menos frequência. Veja, minha querida, ela precisa de apoio agora mais do que nunca. Eu tenho que estar lá para ela. Júlia entendeu e, cada vez mais, ficava sozinha e triste à noite. Seu filho desaparecia com os amigos para ir a clubes esportivos e ao estúdio de teatro da escola. Ele voltava para casa apenas para passar a noite. E quando ele tem tempo para tudo, pensou Júlia, olhando para o filho adormecido. Seu pequeno apartamento não permitia que mãe e filho tivessem espaços privados. A mulher começou a pensar em comprar um apartamento mais espaçoso. Ela já teria feito isso há muito tempo se não fosse por Archie.
Ela queria que eles escolhessem juntos o futuro ninho da família e o mobiliassem juntos. Seja paciente, filho. Logo você terá seu próprio quarto e poderá não apenas ficar na casa de seus amigos, mas convidá-los também. Só mais um pouco. Olá. Leslie veio ao escritório. O que você vai fazer no fim de semana? Julia olhou para o relógio do almoço. Hoje não era o dia dela, Archie estava almoçando com sua filha. Ainda não sei, Julia deu de ombros e colocou a chaleira no fogo para preparar um café e um sanduíche. Archie ainda não havia dito se poderia vir visitá-la em seu dia de folga. Por um momento, a mulher teve a ideia de que, nos últimos anos, toda a sua vida havia sido ajustada para conhecer seu amante. Por quê? Por que não vamos dar uma volta? Leslie agilmente pegou a mesa de cabeceira de Julia e tirou outra xícara e uma lata de café. Leslie, o que você está fazendo? Quantos anos temos? Julia ficou chocada. 150. Julie, o que a idade tem a ver com isso? Não somos exatamente velhas e doentes. Vamos a um decente, sem menores. Leslie pegou um dos sanduíches de Julia da tigela e deu uma mordida gulosa. Desculpe-me pela bochecha. Hoje eu dormi demais e não tive tempo de arrumar nada. Não quero gastar dinheiro em uma cafeteria. Além disso, estou indo para uma boate. Então, o que está acontecendo? Vamos. Vamos sim. Mas vou checar com meus amigos primeiro e se eles não têm planos para o meu fim de semana. Julia sorriu. Deu uma olhada. Leslie também sorriu. Seu caráter alegre e jovial contagiou os outros com otimismo. Leslie se divorciou por alguns anos, explicando o fato da seguinte forma: o bem, não é um homem que deve cuidar de um homem. Livre dos grilhões do casamento, ela começou novamente a esvoaçar e a fazer olhinhos para os homens ao redor. Mas valeu a pena que outro pretendente mencionasse o casamento que Leslie lhe deu às costas. Julia invejava tal independência e se perguntava de vez em quando por que ela não podia viver da mesma forma, por que não podia tratar os homens da mesma maneira, fácil, divertida, despreocupada. Será que ela estava ouvindo isso? Depois de um breve silêncio, formado pela ingestão de um sanduíche, Leslie estalou novamente. Nosso chefe do departamento jurídico, aquele homem bonito, teve um caso com sua secretária. Julia ficou sem palavras. Ela olhou fixamente para a amiga. Com calma, Leslie continuou. Imagine só, uma moça de 20 e poucos anos, que acabou de se estabelecer, encurralou o nosso inflexível homem bonito. Dizem que ela até pediu o divórcio. Mas ele tem uma filha. Julia sussurrou. Sua iu. Desde quando os filhos sustentam os homens? Além disso, a filha dele é adulta, está se formando na faculdade, não dá a mínima para o pai. Ela tem sua própria vida. Algo pareceu mudar no rosto de Julia. Leslie parou de falar abruptamente e depois gritou de preocupação. Julia, você está bem? Você está tão pálida. Julia tentou se recompor. Sim. Vou tomar um comprimido para a pressão arterial. Eu tomei café em vez de iogurte, você está falando comigo. Eu já tinha ultrapassado meu limite de café do dia. Eu não sabia que você tinha pressão arterial. Bem, não sou tão velha a ponto de ter que falar sobre minhas doenças em cada esquina. Julia respondeu da forma mais alegre possível. Quando Leslie saiu, Julia discou o número de Archie. Archie não estava sozinho, pelo som de sua voz. Archie, preciso falar com você agora mesmo. Agora mesmo. Algo em sua voz deve ter assustado o homem, que atendeu apressadamente. Ok, estarei aí em alguns minutos. Para Julia, aqueles minutos pareceram anos. Ela tentou se acalmar e recuperar a compostura, para não deixar que ele pensasse que ela estava magoada com aquela fofoca. Era apenas uma fofoca. Archie entrou em seu escritório parecendo preocupado. Ele jogou uma pilha de papéis sobre a mesa, aparentemente para distrair seus colegas, e se sentou em frente a Julia. Julia, o que há de errado com você?
É verdade que está tendo um caso com sua secretária e que vai se divorciar? A mulher tentou falar com calma, sem emoção. Teria sido justo se você tivesse me contado antes. Júlia, do que você está falando? Começou Archie, mas Júlia o interrompeu. Sei que nosso relacionamento é da mais estrita confiança, e que não sofrerei nada com seus adultérios. Mas mesmo assim, eu tenho o direito de saber que você me abandonou. Eu lhe direi. Eu lhe direi. Sim. É verdade. Eu me apaixonei por outra pessoa e pretendo me casar com ela. Não contei a você porque não queria um escândalo. Quer dizer que você dormiu comigo e estava com medo de um escândalo? Júlia foi subitamente envolvida em uma calma gelada. Sim, vocês mulheres sempre fazem birra quando são abandonadas. Minha esposa estava gritando tão alto que pensei que as janelas fossem explodir. Eu não sou sua esposa. Graças a Deus. Não gosto de birras. Júlia se recostou em sua cadeira. Está bem, estou ouvindo. Você mesmo poderia ter me contado tudo isso. Considere isso terminado. O que você quer dizer com o acabou? Archie olhou para Júlia como se tivesse acabado de vê-la. O que você estava planejando? Divorciar-se, casar-se com alguém mais jovem e manter-me como sua amante? Não, desculpe-me, tenho outros planos. Uma ligação telefônica a salvou de mais uma conversa. Desculpe, o general está me chamando. Ela acenou para a porta. Júlia passou o resto do dia no modo automático. Conversando com seus colegas, atendendo ao telefone, fazendo seu trabalho. Seu coração parecia estar congelado. Só quando chegou em casa é que uma lágrima escapou de seus olhos. Ela chorou a noite toda. De manhã, seu rosto parecia como se Júlia tivesse dormido em uma colmeia. Ela não podia ir trabalhar daquele jeito. Ela ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Por sorte, ela e seus colegas podiam tirar alguns dias de folga por ano. Júlia preparou uma banheira com água quente e estava prestes a se deitar nela quando uma tontura repentina fez-se agarrar à parede. Sim, afinal, os nervos são uma coisa séria, pensou a mulher e sentou-se na borda da banheira. Sua cabeça ainda estava girando. Cancelando o banho, Júlia foi para seu quarto e se deitou na cama. Discou o número de sua tia. Acho que estou com pressão. Alguns minutos depois, a tia com o tonômetro estava atendendo Júlia. Um pouco baixa, mas não crítica, ela se perguntou, talvez você tenha comido ou bebido algo ruim? Por que seu rosto está tão inchado? Júlia me contou tudo. Eu avisei você. Começou a tia, mas ao ver lágrimas nos olhos da sobrinha, ela baixou o tom. Está tudo bem, disse ela. Não há necessidade de se lamentar por aquele cachorro agora. Você ainda é jovem, vai encontrar outra pessoa. Já chega. Já chega. Vou viver para mim e para meu filho. Chega de homens. Exclamou Júlia e voltou a soluçar. No dia seguinte, o estado de saúde de Júlia piorou. Sua tia, preocupada, chamou o médico. Eu recomendaria que ela fosse examinada, disse o médico, cabisbaixo, preenchendo uma ficha. Sem exames, é difícil determinar o que aconteceu com ela. Pode ser um cansaço trivial ou sintomas de uma doença mais grave. Bem, minha querida, sorriu o médico idoso maternalmente para Júlia, você está quase bem, os exames não revelaram nada grave. O que eles descobriram que não era grave? Perguntou Júlia, preocupada. Bem, não é tão grave assim. É sério, mas não se trata de sua saúde. Você está falando por enigmas, Júlia se irritou. Você vai ter um bebê. Anunciou o médico alegremente. Agora você deve prestar mais atenção à sua saúde. Ah, é? Isso é bom. Júlia começou a rir. O médico interpretou o riso a seu modo e começou a dar todos os tipos de recomendações e prescrições, enquanto explicava o que Julie deveria fazer agora, como cuidar de sua saúde e de sua dieta.
Do médico saiu a mulher à beira da histeria. O bebê. Ela. Uma mulher idosa, abandonada e com moradia limitada. De repente, ela estava com sede. Júlia chegou ao carro e sentou-se nele, pensando: o que ela dirá ao filho? Como seus colegas de trabalho reagirão à sua situação? Como ela criará uma criança em um apartamento pequeno? Ela fará isso? Claro, o aborto. E não há necessidade de explicar nada a ninguém. Você está louca? O rosto de sua tia ficou tão vermelho que Júlia temeu por sua saúde. Que aborto? Qual é a culpa da criança? Mas como eu poderia ir sozinha? Em um pequeno apartamento. Júlia tentou explicar a impossibilidade de ter outro filho. Como? Em primeiro lugar, você não está sozinha. Você tem o Mickey e eu. Ele já é um menino grande e independente. Ele ajudará se você precisar. Você ganha bem, então não vai passar fome. E o apartamento? Você ia fazer uma hipoteca, não ia? Aqui. Já estava na hora. Você terá tempo para reformá-lo antes de dar à luz. Júlia olhou para sua tia com atenção. Como ela era sortuda por tê-la. Ela estava certa. Não é culpa da criança o fato de a mãe ser negligente. E ela tem direito à vida. E se a mãe também reconsiderar sua atitude em relação aos homens, então tudo ficará bem. Todos os três ficarão bem. Você está certa, disse ela à tia. Amanhã irei ao banco, descobrirei quanto economizei e começarei a procurar um apartamento adequado. Havia uma boa quantia no banco. Desde que ela e Harry decidiram economizar para comprar uma casa, Júlia se acostumou a encher a conta todo mês. Com a morte do marido, ela se esqueceu do novo apartamento, mas a conta continuou a ser abastecida. Como resultado, ela agora tinha mais do que o suficiente para o pagamento da entrada. Júlia começou a procurar um apartamento. Depois de sua curta licença médica, Júlia voltou ao trabalho completamente transformada. Agora, na frente de seus colegas e subordinados, ela não era apenas uma boa especialista e gerente rigorosa, mas também uma mulher bonita, bem arrumada e elegante, que deslumbrava com seu sorriso até então raro. Ela está apaixonada, sussurravam seus colegas pelas costas. Até que enfim apareceu um homem, comentaram seus subordinados. Você está irreconhecível. Leslie voou para o escritório de Júlia. Vamos lá. Você conheceu alguém? Melhor. Júlia sorriu. Estou esperando um bebê. Vamos lá. Leslie, atordoada com a notícia, caiu em sua cadeira. De quem? Não importa. Ele se foi. Ele está morto? A voz de Leslie se tornou um sussurro alto. Júlia acenou com as mãos e contou a história que havia preparado para a ocasião. É que, há alguns meses, conheci um estrangeiro. Tivemos um caso breve, mas muito agradável e feliz. E outro dia descobri que vou ter um filho desse lindo romance. Estou muito feliz pelo fato de meu último amor ter gerado um fruto que me fará lembrar daquela época feliz. Então você não contou a ela? Leslie ficou olhando. Não. Tenho certeza de que ele é um homem decente e provavelmente teria me procurado imediatamente para começar uma família. Mas o problema é que eu não quero me casar. Não quero essa rotina, porque não tenho certeza de que nossa vida juntos será tão feliz e sem nuvens quanto nosso romance. A voz de Leslie é novamente um sussurro. Por que não pensei nisso antes? Dar à luz uma criança do mais belo romance e viver para ela e para ele. Você não precisa se casar para fazer isso. Júlia. Você é um gênio. Mas não vamos contar a ninguém ainda. Contaremos quando for impossível esconder. Júlia olhou para sua amiga com seriedade. Eu vou dizer. Sou um túmulo. Leslie saiu correndo do escritório. Em casa, naquela tarde, Júlia deu uma olhada na lista de apartamentos. Mickey, pela primeira vez em muitos meses, estava em casa para ajudar sua mãe na escolha.
Quando Julia o informou que em breve ele teria um irmão ou irmã, o filho encantou com sua reação. Ótimo! Você e eu estamos sozinhos, sem contar a vovó, sua tia. Eu estava toda preocupada com a possibilidade de, em alguns anos, ser obrigada a deixá-lo para viver de forma independente e você ficar sozinho. E agora você vai ter outro filho. Julia acariciou a cabeça de seu filho. Obrigada, querido. A campainha da porta tocou. Quem vai se atrasar tanto? Julia se perguntou e, depois de dar uma olhada em Mickey, foi abrir a porta. Anthony estava na porta. Olá, Julia. Posso entrar? Sim, claro, entre. O homem tirou os sapatos e entrou na sala. Ele se sentou na beirada de uma cadeira e olhou para o chão, esfregando nervosamente o boné. Julia e Mickey sentaram-se à sua frente, esperando para ver o que ele diria. Julia, eu sinto muito. Por todos esses anos. E você, Mickey, eu sinto muito. Anthony ficou em silêncio novamente. Então você é meu avô? Mickey não suportou a longa pausa. Onde você esteve todo esse tempo? Bom, espere. Julia o impediu, vendo os ombros de seu ex-sogro tremerem e depois caírem ainda mais. Vá colocar a chaleira no fogo. Você não me ofende. Ela se virou para Paul quando o filho saiu da sala. Você não me deve nada. Devo, sim. O homem se levantou e andou de um lado para o outro na sala. Você era a esposa de meu filho, a mãe de meu neto, e eu a abandonei quando você estava passando por um momento difícil, sabendo que não tinha ninguém além de sua tia. Tudo isso pertence ao passado. Vim para me desculpar com você e explicar por que fiz o que fiz. Anthony se recostou em sua cadeira. Ariana. Ela achava que você era responsável pela morte de Harry e ameaçou se jogar da janela se tivesse qualquer contato com você. Tentei convencê-la de que a culpa não era sua, mas ela correu para a janela e pulou no parapeito. Na época, eu estava muito assustado. De qualquer forma, eu amava aquela mulher esquiva, ou não teria vivido com ela todos aqueles anos atrás. O que aconteceu agora? Por que ela mudou de ideia? Atordoada com a história, Julia temia que seu sogro estivesse colocando em risco a vida de sua família. Ariana está morta. Não há mais ninguém para me proibir de ver você. Se você permitir, é claro. Eu sinto muito. Naquele momento, Mickey chegou da cozinha. Vamos tomar um chá. Julia, notei que você tem uma página aberta em seu computador com anúncios de apartamentos à venda. Isso é o que eu acho que é. Sim. Estamos procurando um novo lugar para morar. Com uma hipoteca. Sem hipoteca? Decidi vender meu apartamento. Não posso ficar lá sem a Ariana. Vou ficar com conhecidos. Quando vender, comprarei um apartamento de um quarto e gostaria de lhe dar a diferença. Oh, não, 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 não. Não, não. Nem mesmo discuta isso. Não preciso desse dinheiro, e estou em dívida com você por todos esses anos. Você não nos deve nada. Eu devo. Minhas convicções morais não me permitem fazer outra coisa. Se eu não podia ajudá-los antes, agora posso. Então, não brigue. Você parece bem. Uma voz familiar fez com que Julia ficasse tensa. Ela se recompôs rapidamente, virou-se e, sorrindo com calma, disse: Obrigada. Archie, ignorando sua companheira, olhou fixamente para Julia, procurando qualquer indício de que ela ainda tivesse sentimentos por ele. Mas o olhar da mulher estava sereno, sua postura relaxada. Você está sozinho? Ele ignorou o aperto de braço da namorada e o puxou para longe. Por que não se junta a nós? Archie. A garota estava claramente indignada. Na verdade, nós dois queríamos almoçar. Não, obrigada, não estou sozinha, respondeu Julia com o mesmo sorriso calmo. Naquele momento, Leslie entrou no restaurante e, ao ver sua amiga, acenou com a mão. O que você disse ao nosso belo advogado para não tirar os olhos de você?
Julia sentou-se à mesa de modo que ficasse de costas para seu ex-amante. Leslie sentou-se do outro lado da mesa e viu Archie olhando para Julia. Ela lhe perguntou se tinha sido a secretária dele que havia feito o contrato com os reparadores que iriam consertar nosso telhado. Muitos erros gramaticais. Acho que deve ser ela, se está me olhando assim. Tudo bem, deixe-a verificar da próxima vez. As mulheres riram. Julia deu um tapinha na barriga e andou pelo seu novo apartamento. Tudo tinha saído conforme o planejado. O apartamento ficava no prédio vizinho ao de sua tia. Era claro, espaçoso, com muita luz. Era bem iluminado, espaçoso, com uma cozinha grande e uma varanda. Julie e Bones agora tinham seus próprios quartos separados. Graças à ajuda de Anthony, Julie conseguiu fazer uma hipoteca por um período muito mais curto. O próprio Anthony se mudou para o apartamento onde Julia morava e negociou com o proprietário para comprá-lo. Sua situação interessante não passou despercebida pelos colegas. Novamente houve sussurros entusiasmados pelas costas dela. Havia muita especulação em quem era o feliz pai. As suposições eram as mais incríveis, até que Leslie, no direito de uma amiga, não esclareceu a situação. O último amor, além de boas lembranças, deixou um presente. A pergunta razoável sobre por que o último amor ou não mora com o chefe também foi respondida. Por quê? Com o tempo, os sentimentos se desvanecerão, mas o lar permanecerá. E Julia não está na idade de entulhar sua vida com rotina. Ela terá um filho, que a fará lembrar de um período feliz da vida, e não haverá um homem ao seu lado cansado e exigindo atenção e comida. Então é verdade. Uma Julia assustada virou-se bruscamente e tropeçou em Archie. Sua barriga estava literalmente pressionada contra ele. Sim, estou vendo isso. O que é verdade e o que você está vendo? A mulher tentou se recompor. Que você está grávida. Ah, isso? Sim, é difícil não perceber. Por que você quer saber? O bebê é meu, não é? Não. É meu. Julia se virou para o carro e estava prestes a abrir as portas para entrar, mas Archie agarrou seu braço e a fez dar meia volta. Por que você não me disse nada? Por que eu diria algo a você? Nós terminamos, acabou, minha vida não é da sua conta. Nem a sua para mim. Julia tentou soltar a mão dele, mas o homem a segurou com força. Mas você está grávida de mim. Eu deveria saber. Por quê? Para me convencer a fazer um aborto. Ou o quê? Ou para me assustar e não lhe pedir nada. Eu não esperava nada de você. Eu só queria ter outro bebê. Só isso. O que você faria se descobrisse? Eu não sei. Talvez pudéssemos chegar a um acordo. Sobre o quê? Julia riu. Você me trocou por uma jovem. O que você poderia oferecer à minha filha senão minhas lágrimas e meus nervos? Dinheiro? Nós já temos isso. Cuidado, amor e atenção? Acho que não. Então, por que tive de lhe dizer que estava grávida? E solte a minha mão. Você está me machucando. Naquele momento, algo bateu nas costas de Archie. Ele se virou surpreso e viu um homem mais velho se balançando para dar outro golpe. Solte a minha filha agora, seu safado. Ele gritou e bateu no peito de Archie novamente. Anthony. Acalme-se. Julia se virou para ele. Ele é apenas um conhecido emocional meu. Ele está indo embora. Vá embora, Archie. Vá embora, saia. E não quero vê-lo aqui novamente. Archie estava sentado em sua casa, ficando metodicamente bêbado. Bem, não era a casa dele, era o apartamento de sua nova esposa. O homem havia deixado o apartamento para sua primeira esposa e filha. Kitty, você vem? Seu gatinho já está perdido. Veio da voz docemente doce e, portanto, muito irritante do quarto da jovem esposa. Como ele pôde ter tanta sorte? O que o levou a se apaixonar por um corpo jovem seminu?
Ele sempre se sentiu atraído por uma mulher por sua mente, depois, por sua aparência. O que aconteceu quando ele foi para a cama como um boi obediente com aquela pequena bimba? Ele realmente amava Júlia. E ela era dele. Ele podia ver isso. Sim, ele havia se acostumado tanto com o relacionamento nos últimos 2 anos que estava ficando entediado com ele. Mas havia algo que ele poderia ter feito. Não. Ele tinha medo de alguma coisa. Talvez se Júlia tivesse lhe contado que estava grávida, ele teria largado tudo e se casado com ela. E agora ele seria feliz. Dedos finos com unhas bem cuidadas descansavam em seus ombros. Kitty, você vem logo. Por que você bebe tanto? E a sua gatinha, você consegue fazer com que ela se sinta bem com tanto álcool? Archie deu um tapinha de leve em suas mãos delicadas e pegou o copo novamente. Não, querida. Esta noite, sua gatinha dormirá na sala de estar com uma garrafa de conhaque. Você vai para o quarto. E me faça um favor, não me distraia mais. Anthony nasceu na hora certa, um menino forte e saudável. Júlia teve muitos ajudantes para cuidar dele. Todos os dias sua tia e Anthony vinham visitá-la. Depois de se recuperar um pouco após o parto e ajustar sua dieta com um novo membro da família, Júlia pensou em ir trabalhar. Seus chefes a aguardavam ansiosamente, e os pagamentos da hipoteca, embora muito reduzidos, e Júlia havia transferido todos os grandes pagamentos devidos ao banco quando o bebê nasceu, ainda eram regulares. No conselho de família, foi decidido que Júlia poderia trabalhar por pelo menos meio-dia. Anthony deveria permanecer sob a supervisão de Dasha e da tia de Anthony durante esse período. Júlia voltou ao trabalho parecendo mais magra e mais jovem, graças ao nascimento do bebê e ao apoio de sua família. Júlia. Parece que você voltou do spa e não da licença maternidade. Exclamou Leslie, olhando com admiração para a amiga. Bem, e você, pelo que vejo, não perdeu tempo. Júlia olhou significativamente para a barriga de Tânia. Sim, decidi seguir seu exemplo. Mas há um pequeno problema. O quê? Júlia temia por sua amiga. O pai do bebê não quer que ela o crie sem ele. Quem é o pai? Sim. Um programador. O nosso homem? Não. É autônomo. Ele trabalha em casa para uma empresa estatal. Você verá. Ele vem me ver todos os dias. Não sei como me livrar dele. É tão ruim assim? Não. Ele é ótimo. Educado, bonito, carinhoso. Ganha bem. Mas você sabe como me sinto em relação aos homens. Não quero manter a casa da família para eles. Leslie saiu correndo. E Júlia, sorrindo, pensou. É assim que as coisas são. Ela havia ficado perplexa com a posição de sua amiga em relação aos homens, mas agora a apoiava totalmente. Os dias passaram voando. Júlia não trabalhava mais meio período, mas o dia inteiro. Suas babás só insistiam nisso. Por que você tem que dirigir para lá e para cá? Você não vai conseguir fazer nada no trabalho e tudo em casa vai ficar uma bagunça. De jeito nenhum. Vá para o período integral e não se preocupe com nada. O Anthony e eu podemos nos virar sozinhos, e o Mickey sempre estará ao seu lado. Esse foi o acordo. Depois do trabalho, Júlia correu para a loja, comprou mantimentos e correu para casa. Lá, depois de tomar banho e trocar de roupa, ela deixou a tia ir para casa e fez as tarefas que a tia não tinha tido tempo de fazer. Júlia dedicava seus fins de semana inteiramente aos filhos. Ela se socializava, brincava, passeava ou ia a cafés. Às vezes, ela simplesmente pedia uma pizza e assistia a desenhos animados com eles em casa. Muitas vezes, a tia também se juntava a eles. Aos domingos, Júlia preparava um grande jantar em família e, depois de reunir seus parentes, os presenteava com várias iguarias. Eles ficavam sentados à mesa por um longo tempo, conversavam, tomavam várias xícaras de chá e ficavam muito satisfeitos uns com os outros. Como está meu filho?
Sem bater na porta ou cumprimentar, Archie entrou no escritório. Archie, você se esqueceu das regras de decoro? Julia nem sequer olhou para ele, estudando os papéis. Você não acha que eu tenho o direito de ver meu filho? Ignorando o comentário dela, o homem continuou. Seu filho, sim, mas ele não é seu filho. E, de qualquer forma, se isso não tem nada a ver comigo, por favor, vá embora. Estou muito ocupado. Julia ainda estava lendo os jornais. Você não tem o direito de. Julia nunca ouviu o que ela não tinha o direito de dizer. Bateram na porta e um jovem de macacão entrou. Olá. Verificando o sistema de alarme. Posso? Julia tirou os olhos da papelada e olhou para o homem. Sim, por favor. O técnico colocou sua enorme caixa de ferramentas no chão e voltou para fora, mas retornou imediatamente com uma escada na mão. Posso? Perguntou a Archie e deu-lhe um pequeno empurrão, mostrando-lhe que estava bem embaixo do sensor. Ainda não terminei. Exclamou Archie indignado e saiu do escritório. Desculpe interromper, disse o jovem, desculpando-se, mas, como sabe, é o meu trabalho e tenho meus próprios prazos. Não precisa se desculpar, nosso chefe do departamento jurídico está de mau humor hoje, sorriu Julia. O jovem sorriu de volta com um sorriso desarmante de menino e subiu no telhado. Depois que o técnico foi embora, Julia ficou o dia todo pensando no sorriso dele. Era o tipo de sorriso que não se vê com frequência em adultos. Pode-se dizer que nunca. Archie tentou várias vezes surpreendê-la e reivindicar seu filho. Quando Julia se cansou, ela o ameaçou com uma queixa ao general e um relatório policial. Você, como advogado, deve saber como isso vai acabar para você. Portanto, me deixe em paz. O olhar de Julia naquele momento era tão determinado que Archie percebeu que a mulher não estava brincando e que realmente era melhor deixá-la em paz. Mas como ele poderia? Todos os dias ele a via andando pelo corredor, atraindo os olhares dos funcionários. Algumas vezes, ela ouviu conversas entre eles, dizendo que cada um deles não se importaria em cortejar Julia. E alguns até tentaram, mas ela deixou bem claro que eles não tinham planos de iniciar qualquer tipo de relacionamento. Aqueles que tentaram foram deixados suspirando. Archie estava literalmente mordendo os cotovelos por ter trocado Julia por uma jovem bimba. Como isso o irritava agora! A maneira como ela se vestia parecia vulgar em vez de sexy. Sua conversa não era fofa e fácil, mas boba e irritante. Sua gatinha o irritava Archie a tal ponto que ele mal conseguia se conter para não bater na garota. Ele começou a pensar em se divorciar. Mas para onde ele iria? Sua esposa há muito tempo conheceu outra pessoa e, como ele mesmo diz, está feliz com ele. Julia não quer nada com ele e nem mesmo o filho que ela teve dele contribui para seu perdão. Julia, no escritório, deu uma espiada geral aqui. Decidimos modernizar todos os nossos alarmes, então ela terá que sofrer alguns inconvenientes por um tempo. Que tipo de incômodo? Julia franziu a testa. Ela não gostava de ser distraída de seu trabalho por nada nem por ninguém. A presença de outro especialista em sensores. Julia estava prestes a franzir a testa e esperar que não demorasse muito, mas então houve uma batida na porta do escritório e o técnico entrou, sorrindo. O sorriso dele a fez esquecer sua intenção de franzir a testa. E aqui está ele. Julia, conheça John, seu vizinho temporário. Pode me chamar de John, sorriu o homem novamente, tentarei não me aproveitar de sua hospitalidade por muito tempo. Use-a pelo tempo que precisar. Julia sorriu de volta, desde que a modernização do nosso sistema de alarme seja bem sucedida. Eles se tornaram amigos. John se mostrou um conversador interessante e discreto. Ele sabia como se manter calado e se animar na hora certa. Todas as noites, Julia se lembrava com um sorriso de todo o dia que havia passado com ele. E, pela manhã, ela corria para o trabalho para vê-lo o mais rápido possível. Várias vezes eles foram almoçar juntos na lanchonete mais próxima. A cada dia, a amizade deles ficava cada vez mais forte. Archie nunca deixou de notar que Julia passava muito tempo com John.
Sempre que os via juntos, ele cerrava os dentes e os punhos. Ele não conseguia suportar o fato de Julia estar dedicando tanto tempo e atenção a um mero trabalhador e não a ele, Archie. Se antes ele tinha alguma esperança de que a mulher parasse de se irritar com ele e quisesse retomar o relacionamento, agora, vendo o quanto ela gostava de conversar com o técnico, o quanto ria de suas piadas, essa esperança se evaporou na velocidade da luz. Para quebrar o idílio, Archie fez sua própria pesquisa sobre o novo hobby de sua ex-amante. O que ele descobriu o inspirou. E, quando voltavam de uma reunião, Archie se aproximou de Julia e disse: Você sabia que seu namorado é casado? Sabia que seu namorado é casado e tem um filho? Y. A reação da mulher não foi a que ele esperava. Não é de se admirar que um homem tão gentil, aberto e educado tenha uma esposa. Isso é uma coisa. E, em segundo lugar, ele não é meu namorado, é um bom amigo. Talvez você não saiba, mas entre um homem e uma mulher pode haver amizade. Bem, e em terceiro lugar, como você sabe, eu já relacionei minha vida com um homem casado, então não há nada de novo para mim aqui e não vou ficar deprimida com isso. Julia lançou um olhar de desdém para Archie e deu um passo em direção ao seu escritório. O fim de semana estava quente e Julia decidiu ir ao parque com seus filhos. Anthony se juntou a eles. Eles passearam tranquilamente pelo parque. Anthony entretinha Julia com histórias de sua juventude e Mickey brincava de pega-pega com Paul. O bebê já tinha 2 anos de idade e era surpreendentemente alegre e ágil. Depois de um tempo, o quarteto feliz ficou com fome. Eles decidiram ir a uma lanchonete para comer alguma coisa. Mas na lanchonete mais próxima, que era cara, todas as mesas estavam ocupadas. O que se pode fazer em um dia de folga? Eles estavam prestes a sair quando Julia ouviu. Julia. Julia. Ela se virou para ouvir uma voz que parecia muito familiar. John estava acenando para ela do canto mais distante da sala. Venha cá. Eles se aproximaram. John estava sentado em uma mesa bem grande e não estava sozinho. Ao lado dele estava uma garotinha de aproximadamente 8 anos de idade. Eles se cumprimentaram e se sentaram. Esta é minha filha Verônica, John olhou para Julia, dando-lhe seu sorriso alucinante. Ela também estava olhando para ele com todos os seus olhos, tão feliz por vê-lo. Eles continuaram seu tempo juntos. Onde está sua esposa? Perguntou Anthony com cautela. Ele notou imediatamente como Julia e John estavam olhando um para o outro. Mas Julia nunca havia lhe contado sobre seu relacionamento com o homem. Ela havia dito que tinha feito um bom amigo, e todo o seu olhar mostrava que ele era realmente apenas um amigo. Mas o encontro de hoje provou a Paul o contrário. Com um olhar estrangeiro, ele percebeu que a amizade não tinha nada a ver com aquilo. Mesmo que eles tenham se comportado como melhores amigos. Não sei, respondeu John e, vendo o olhar surpreso de Anthony, explicou que fazia muito tempo que não morávamos juntos. Ana é uma pessoa muito dedicada e ocupada. Ela adora seu trabalho como designer e está sempre tentando aprimorar suas habilidades em cursos, exposições, desenvolvimento de novos projetos. 2 anos depois de nos casarmos, percebemos que não éramos a pessoa certa um para o outro. Ela não consegue imaginar sua vida sem movimento, trabalho e novas impressões, ao contrário de mim. Eu sou uma pessoa mais tranquila e doméstica. Ana é uma boa mãe, mas sua família a impede. Agora ela trabalha em uma empresa estrangeira muito legal e tenta dar o melhor de si. A gerência da empresa não vê com bons olhos mulheres divorciadas ou solteiras em seus cargos, por isso decidimos não nos divorciar. Por enquanto. Se possível, levarei minha filha comigo, para que Ana possa ter tempo livre para trabalhar. Louvável, foi tudo o que Anthony conseguiu responder, ao ver os olhos de Julia se iluminarem de esperança. Julia estava indo para casa. John havia terminado seu trabalho hoje e eles provavelmente não se viriam novamente. Ela esperava que ele indicasse de alguma forma o futuro relacionamento deles, mas o homem permaneceu em silêncio. Bem, então, decidiu Julia, aparentemente nossa amizade havia chegado a um fim esperado.
É claro que ela gostava muito de John como homem, mas não considerava um relacionamento com ele como um romance. Socializar era o suficiente para ela. Ela havia decidido que preferia uma boa amizade a um caso com um final doloroso, e não tinha dúvidas quanto a isso. Julia não acreditava mais em sua felicidade feminina. O destino havia lhe ensinado lições cruéis demais em matéria de amor. Eles caminharam juntos até a porta do escritório dele e, em vez da cortesia que ela esperava de John, que era abrir a porta para ela, ele de repente a abraçou e a apertou contra si. Ela não resistiu, apenas olhou interrogativamente em seus olhos. Julia, eu não quero perder você. Ela segurou o rosto dele tão perto que podia sentir a respiração dele se contraindo. Eu quero que você saiba que eu me importo com você. Kir, eu também me acostumei com você e não quero que paremos de nos falar. Você tem meu número de telefone, podemos sair nos fins de semana com as crianças. Não foi isso que eu quis dizer. Eu gosto de você como mulher, quero ficar com você. John, Julia tentou se soltar gentilmente, principalmente para que ele não percebesse que ela estava tremendo. Somos um pouco diferentes. Sou mais velha que você, tenho 2 filhos e um destino nada fácil. Por que você faria isso? Na verdade, eu me sinto bem com você e quero que nossa amizade continue. A amizade. Mas não mais. Por que você faria isso? Com o tempo, se nos tornarmos amantes, você perceberá que não sou a mulher certa para você. Tenho certeza de que você fará o que é de homem e tentará não me desagradar, mas isso ainda será doloroso para mim. E não quero repetir meu relacionamento passado novamente. Se estiver tudo bem para você, vamos ser amigos. John olhou nos olhos dela e ela pôde ver seu arrependimento, desespero e resistência, mas ele disse em voz alta: Ok, vamos ficar amigos. Julia olhou com tristeza para o lugar onde a escrivaninha de John estava há pouco tempo. Desde seu último encontro, ele ainda não havia telefonado. Leslie deu uma olhada pela porta. Sua barriga havia crescido de forma impressionante. Julia, estou interrompendo? Não, entre. Leslie entrou, andou pelo escritório e se sentou em frente a Julia, batendo os dedos nervosamente na mesa. O que há de errado com você? Julia olhou preocupada para a amiga. Sabe, eu fui ao ultrassom. Leslie, vamos lá. É um menino. É um menino. É ótimo. Considere isso um dote. Vou arrumar tudo com que o Anthony cresceu. Obrigada, Leslie. Mas não foi isso que eu quis dizer. Sabe, eu estive pensando. Uma criança precisa de um pai, certo? Leslie, uma criança precisa de um bom exemplo. E quem vai dar esse exemplo? Não posso dizer que sou um bom exemplo, mas sempre tentei fazer com que o Mickey me visse como uma boa pessoa. É exatamente isso. Você, Julia, é um bom exemplo disso. E quanto a mim? Sou inconstante e instável. Talvez ter um bebê a conserte. E se isso não acontecer? Leslie voltou a tamborilar os dedos nervosamente sobre a mesa. Julia olhou atentamente para a amiga. Era evidente que ela estava preocupada com mais do que isso. Havia algo que ela não estava lhe contando. Mas o quê? De repente, Julia se deu conta, Leslie estava tentando se justificar em alguma coisa. Mas em quê? Leslie. Desembuche, ela ordenou à amiga. Ela olhou para a amiga com medo e, suspirando, disse: Veja bem, Carlos se mostrou muito persistente. Ele literalmente não me dá trégua. Todos os dias ele me pega no trabalho, me leva para casa, paga meu almoço e sabe tudo sobre minha gravidez. Ok. E daí? Não tenho certeza, isso a assusta ou... Oh. Eu adoro isso. Bem, qual é o problema? Eu não quero ser uma empregada doméstica a serviço do meu marido. Quem disse que você vai querer? Aparentemente, seu Carlos vai assumir todas essas responsabilidades. E se ele não assumir? E se ele só se preocupar agora?
E depois ele vai me acorrentar ao fogão e ao ferro de passar? Então você vai se divorciar dele. Mas vale a pena tentar, e se você gostar dele? Talvez vocês tenham uma família maravilhosa. Nem todos os homens veem as mulheres como empregadas. Há alguns que cuidam da família sozinhos. Talvez você devesse tentar com o Carlos. Poderíamos até morar juntos primeiro. Não assinado. Você não é puritana, é? Quero dizer, você acha que vale a pena tentar? Leslie tentou fingir que estava hesitando, mas seus olhos mostravam que o conselho de Julia a agradava e a tranquilizava. É claro que sim. Naquela tarde, o telefone tocou. Julia. Carlos me convidou para sair. Que legal. Você deveria ir. Sim, mas eu decidi torturá-lo um pouco e disse que não queria vê-lo sozinho ainda. Então, ele sugeriu que eu levasse um amigo e que ele levasse uma amiga. Julia, qual é, hein? Quer dizer que você quer que eu saia com você e faça companhia a um estranho? Vamos lá, Julia. Por favor. Não posso desistir assim. Se eu sair sozinha, ele com certeza vai me encantar e eu não vou conseguir resistir. E todo o meu plano será arruinado. Leslie, que plano? O plano. Estou disposta a ficar com ele, mas só por causa do bebê. Para mantê-lo alerta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado, Julia. Vamos buscá-la amanhã à noite, às 19 horas. Leslie desmaiou imediatamente. Julia, sorrindo, balançou a cabeça. Por que não ajudar sua amiga? Especialmente porque ela não ia a lugar algum há algum tempo. Julia, isso não é ótimo? Uma Leslie satisfeita estava pulando para cima e para baixo no assento do carro. Também fiquei surpreso ao ver o John. Ele e Carlos são amigos. Por que você não me contou? Ela se virou para o belo homem sentado ao lado dela, que a olhava com adoração. Leslie, não tinha como. Carlos começou se desculpando, nós não nos conhecemos há muito tempo. Sem dúvida eu a teria apresentado a todos os meus amigos se nosso relacionamento tivesse continuado? Julia conhece John? Sim, eu também. Seu João costumava fazer sensores em nosso escritório. Quando Julia foi até o carro que estava estacionando em sua casa e viu John, ela pensou que ele estava aqui por acaso, a negócios. Mas, então, uma Leslie sorridente olhou pela janela do banco de trás e acenou com a mão, pedindo que Julia entrasse no carro. John sorriu com o mesmo sorriso hipnotizante que havia conquistado Julia imediatamente. Portanto, a noite estava sendo ainda mais agradável do que o previsto. Boa noite, foi tudo o que Julia conseguiu dizer. As palavras ficaram presas em sua garganta. Ela estava muito feliz por ver John e, ao mesmo tempo, preocupada com o comportamento dele. Durante toda a noite, John não tirava os olhos dela, o que não passou despercebido por Leslie e Carlos. Quando as mulheres foram ao banheiro para retocar a maquiagem, Leslie entrou correndo com um olhar questionador no rosto. Julia, o que significa isso? John está olhando para você como se fosse um garoto apaixonado. E você não parece ser uma pessoa agradável para conversar. Aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Não. A resposta de Julia foi tão brusca que Leslie ficou ainda mais ansiosa para descobrir. Aconteceu? Vocês ainda não perceberam que se sentem atraídos um pelo outro? Ou perceberam, mas estão envergonhados? Ou talvez estejam tentando dizer isso, mas foram interrompidos. Leslie. Ele é casado. Julia interrompeu abruptamente o fluxo de perguntas. Sim. Eu não vi nenhuma aliança. Não precisa ver. Eu só sei que ele também tem uma filha. Sério? Ele disse que não vivia com a esposa há muito tempo e que não se divorciou só porque isso prejudicaria sua carreira. Tudo pode ser, pensou Leslie, mas mesmo que isso seja verdade, então, e você tem razão. Um homem casado é um homem casado. Não importa como você o justifique. Bem, então.
Tenha cuidado com ele. Obrigado, Leslie, por entender. Enquanto isso, uma conversa semelhante estava ocorrendo na mesa deles. Juan, vejo que você tem um fraco pela Júlia. Carlos olhou atentamente para seu companheiro. Acho que vocês dois se conhecem, houve algo entre vocês? Não, Juan girou o guardanapo em suas mãos, mas eu trabalhava no escritório dela, e foi lá que a conheci e fiquei amigo dela. Eu me tornei amigo dela. Isso é o que ela pensa. E eu estou perdido. Tentei lhe dizer como me sentia, mas ela... Não dá para ver pela cara dela que ela não se importa com você. Ela pode se importar. Mas ela diz que não se importa. Ela diz que somos apenas amigos. E o fato de eu não ser solteiro a enoja. Ela não quer sair com um homem casado. E a Ana? O que tem a Ana? Ela tem uma carreira. E um chefe rigoroso. Sinto-me como se estivesse no meio do fogo cruzado. Talvez eu deva conversar com ela e explicar a situação? Já expliquei. Ela prometeu que, assim que assinar o contrato e for para a Europa a trabalho, tentará se divorciar. E quando ela vai assinar o contrato? Na próxima semana. Posso esperar por você? Eles chegaram à casa de Leslie. Carlos saiu para se despedir dela. Leslie respondeu no lugar do homem e o puxou pelo braço. Carlos a seguiu alegremente. Leslie tinha decidido dar uma chance a Carlos, afinal de contas, disse John e se virou. Você acha que valeu a pena? Júlia decidiu descobrir com o amigo de Carlos o quanto ele estava falando sério sobre isso. Eu acho que não. Carlos é um homem equilibrado que tem tudo estritamente planejado e como deve ser. Ele se ressente desse modo de vida, mas não tem a certeza de que é assim. Ele se ressente desse estilo de vida, mas, por mais que tente, não consegue evitar. Hábito. Conhecer Tatiana trouxe alguma turbulência para a sua vida, o que o deixou muito feliz. A franqueza e a insegurança dela o fascinam. Ele nunca sabe o que esperar dela. E isso dá variedade à sua vida. Portanto, a inconstância dela também pode ser o motivo do rompimento. Eventualmente, ele vai querer estabilidade e certeza, e não acho que Leslie possa lhe dar isso. Ele não precisa disso. Ele quer que sua vida seja cheia de surpresas. Mesmo que elas nem sempre sejam agradáveis, ele quer que elas o mantenham energizado e entediado. Então Leslie é seu entretenimento? Júlia, não exagere. Ele a ama muito. E quando descobriu que ela ia ter um bebê, ficou louco. Ele faria qualquer coisa para tê-la com ele. Até mesmo voltar para sua vida chata e monótona, se Leslie quisesse. Eles pararam em frente à casa. Júlia se preparou para sair do carro. Obrigada por uma noite agradável. Eu a acompanharei até a saída. John também saiu do carro. Eles caminharam em silêncio até a entrada da casa. Júlia, eu gostaria muito de vê-la novamente. A mulher olhou para ele com atenção. Ela estava um pouco ofendida pelo fato de ele não ter ligado para ela durante todo esse tempo e agora, depois de um encontro casual, ter decidido convidá-la para sair. Será que, de alguma forma, ela o havia deixado saber que se importava com ele? John, tenho muito trabalho a fazer. Receio que terei de fazer horas extras hoje à noite e pelo resto da semana. E já prometi às crianças uma viagem ao campo neste fim de semana. Ela não havia planejado nada disso, é claro, mas precisava que John soubesse que ela tinha sua própria vida e que não estava pronta para deixar mais ninguém entrar. Júlia, você está com raiva de mim, por não ter me dado a conhecer depois que nos despedimos no escritório? Ele a agarrou pelos ombros. Sinto muito, Júlia. Eu queria resolver minha vida familiar primeiro. Ou melhor, sua ausência na vida real e sua presença no papel. Eu estava progredindo, mas nos encontramos antes. John, não me importo com o que está acontecendo em sua família. Quero dizer, simpatizo com sua situação, mas... Pensei que éramos amigos. E você simplesmente desapareceu. Talvez seja assim que você acha que deve ser.
Mas estou acostumado a que meus amigos tenham algum tipo de contato comigo. Pelo menos por telefone. Então, por que não me ligou? Eu liguei, mas seu telefone estava fora de área. Julia estava mentindo. Ela não queria ligar para John primeiro. Depois da confissão dele, ela esperava que ele continuasse tentando transformar a amizade deles em um relacionamento mais íntimo. Isso é estranho. Eu não recebi nenhuma mensagem de que você havia me ligado, o homem murmurou confuso. De qualquer forma, sinto muito. Tudo o que eu disse naquela noite é verdade. Eu me importo com você. Quero ficar com você. E não apenas como amigo. Como homem. Mas você tem razão. Não tenho nada a lhe oferecer além do meu amor. Estou lidando com a situação. E estou disposto a ser seu amigo até que tudo esteja resolvido. Por favor, não me rejeite. Como vou afastá-lo se você desaparecer? Julia sorriu. Isso não acontecerá novamente. Minha filha e eu podemos sair da cidade com você? Sim, claro. A mentira de Dasha determinou seus planos para o fim de semana. Só não decidimos ainda para onde ir. Eu conheço o lugar perfeito. Há um pequeno acampamento, um lago e uma floresta. Se você quiser, pode ir para lá. Ótimo. Vamos para o acampamento. Então ligarei amanhã e farei as reservas. Ótimo. Houve silêncio. Não havia muito mais a dizer. Normalmente, os amantes começam a se beijar nesse momento, pensou Julia, e disse isso em voz alta. Bem, então, adeus. Vejo você no fim de semana. Sim, tchau. John se despediu, mas permaneceu de pé. Julia decidiu demonstrar toda a sua simpatia e estendeu a mão para beijá-lo no rosto. Mas John de repente virou a cabeça para encontrar a dela e os lábios dela, em vez da bochecha, encontraram os dele. O homem imediatamente envolveu-a com os braços e começou a beijá-la calorosamente. Julia queria afastá-lo, mas sua longa solidão, sua reconciliação e o impulso apaixonado dele não lhe deram nenhuma chance de fazer isso. Eles ficaram se beijando sob o toldo da entrada como adolescentes apaixonados pela primeira vez. Respirando pesadamente, eles se separaram. Depois de um breve silêncio, durante o qual John observou Julia ansiosamente, ela riu. Isso não parece um beijo de despedida amigável. O homem soltou um suspiro de alívio. Me desculpe. Eu estava sonhando com isso há muito tempo. Então, quando seus lábios chegaram tão perto, não consegui me conter. Não se desculpe. Julia se sentiu leve e despreocupada. Eu também não pude evitar. Fazia muito tempo que ninguém me beijava. Eu posso fazer isso de novo. John sorriu. Não. Isso seria demais. Julia riu. Eu tenho que ir agora. Adeus. Ela desceu as escadas, correu para o elevador e levou os dedos aos lábios. Era como se ela quisesse selar aquele beijo em sua memória. John caminhou em silêncio até seu carro. Sentou-se ao volante e sorriu. Ele se importava com ela. Então havia uma chance. Mas primeiro ele tinha que cuidar de Anna. Julia acordou com um sorriso nos lábios. Depois do beijo de ontem à noite com John, ela estava de muito bom humor. Ela passou muito tempo escolhendo suas roupas, depois fez a maquiagem e o cabelo com cuidado. Você iluminou nosso escritório sem graça como um raio de sol. Leslie sorriu para ela. Por que, eu me perguntava, você parecia tão feliz? Espere, espere. Deixe-me adivinhar. Você passou a noite com o John. Não passei nada. Então você me intrigou. Nós nos beijamos. Leslie lançou um olhar intrigado para a amiga. Está brincando? Um simples beijo não faz você brilhar assim. Você é que está acostumada a beijar o tempo todo. Você está acostumada a isso. Não tenho um desses há anos. Esqueci como acontece e qual é a sensação. Julia sorriu e ergueu os olhos sonhadores para o teto.
Bem, eu quero detalhes. Naquele momento, uma das funcionárias entrou no escritório. Meninas, o general está convocando todos para uma reunião. Leslie e Julia olharam uma para a outra. Por que tão de repente? Não vou ficar intrigado, começou o diretor, quando todos estavam sentados. Tempo é dinheiro. Meu chefe imediato apreciou meu trabalho ao longo dos anos e decidiu me promover, transferindo-me para o escritório central. Fui instruído a escolher meu substituto. Para não ofender ninguém com minha escolha, selecionei vários candidatos, e a decisão final caberá a vocês. Por meio de uma votação, vocês escolherão um novo diretor-geral. O chefe permaneceu em silêncio e olhou para todos os presentes. Vocês têm 2 semanas para pensar sobre isso, continuou o diretor. Escrevam o nome do candidato que escolheram em um pedaço de papel e coloquem-no nesta caixa. O diretor deu um tapinha na caixa sobre a mesa. Daqui a 2 semanas, eu a abrirei na sua presença e veremos quem vocês escolheram. Agora vou nomear os candidatos. Julia, você está em uma maré de azar. Leslie estava praticamente pulando de volta para sua mesa. Você tem um grande homem e foi indicada para general. Bem, em primeiro lugar, o grande homem é casado e, em segundo lugar, eu fui indicada para general, creio eu. Bem, em primeiro lugar, no tom de resposta de Julia Leslie, Carlos disse que John não vive realmente com sua esposa e que eles não se divorciam só porque isso pode prejudicar sua carreira. E em segundo lugar, você é um especialista no perfil do nosso escritório e conhece todo o trabalho por dentro. Diferentemente de advogados, economistas e sei lá mais o que. E as pessoas adoram você. Portanto, acho que você já tem o cargo de CEO na manga. Bem, comece a trabalhar. Riu Julia, lisonjeada. De qualquer forma, você não sentirá minha liderança, pois entrará em licença maternidade. Assim que Julia entrou em seu escritório, Archie entrou logo atrás dela. Você está linda, começou ele. Archie, vá direto ao ponto. Tenho muito trabalho a fazer. Julia não estava com vontade de falar com ele. Especialmente porque ele também havia sido nomeado para o cargo de general e a mulher adivinhou o assunto da conversa. Mas, para sua surpresa, a conversa não começou aí. Eu a vi com um homem. Ou melhor, com aquele cara que estava consertando as coisas por aqui. Archie tentou parecer desdenhoso, mas não era muito bom nisso. Não é da sua conta, Julia olhou para ele cansada. Se você quiser falar sobre isso, desculpe, mas eu realmente tenho muito trabalho a fazer. Quer se exibir para seus superiores? O homem se irritou. Para conseguir um cargo alto, você precisa sustentar sua jovem amante. Archie, vá embora. Julia ficou chocada com esse comportamento de seu ex-amante. Ela nunca havia se comportado assim antes. Você acha que eu vou deixar um hooligan criar meu filho? Archie estava ficando cada vez mais agitado. Archie, saia daqui ou vou chamar a segurança agora mesmo. Disse Julia claramente, sem levantar a voz. O que está acontecendo aqui? O general entrou no escritório. Archie, você decidiu começar a eliminar a concorrência? Com ameaças e gritos? Eu não esperava tanta falta de profissionalismo de você. Volte ao trabalho. O último contrato era um pouco duvidoso. Julia, vamos ver os documentos do novo dispositivo. O diretor se afastou de Archie, dando a entender que a conversa havia terminado. Com relutância, ele se dirigiu à porta. Era óbvio que ele tinha mais a dizer, mas sua carreira estava em jogo e ele não queria arriscar. John bateu os dedos nervosamente no volante. O engarrafamento não ia acabar. Ele temia chegar atrasado ao encontro com Anna e que ela não aceitasse sua proposta. Por fim, o trânsito voltou ao normal. John aumentou sua velocidade o máximo que pôde. Anna já estava esperando por ele, olhando nervosamente para o relógio. Desculpe-me, disse ela. Preso no trânsito, o coração de John se apertou ao ver a expressão de descontentamento de sua esposa. Não sobrou nada. Nada,
parecia que o descontentamento da mulher não tinha nada a ver com ele. Eu certamente não tenho muito tempo, então, se você não se importar, eu vou começar, ok? Sim, suspirou Juan. De qualquer forma, o fato é que meu supervisor e eu. Ana hesitou. De qualquer forma, estamos tendo um caso. E outro dia ele me pediu em casamento. John. Sei que você e eu não nos amamos há muito tempo e sou muito grata por você não ter se divorciado de mim todos esses anos. Mas agora, sei que você também quer, então vamos nos divorciar. Mas e quanto ao seu contrato? Sem dar crédito à sua felicidade, John perguntou. Ana acenou com a mão. Olezek cuidará de tudo, assim que nos divorciarmos. Aparentemente, Olezek era o novo amor de Ana. Ela ficou quieta por um tempo, mas John percebeu que tinha mais a lhe dizer. Com um suspiro pesado, ele finalmente se decidiu. Outra coisa, John. Assim que eu e Olezek nos casarmos, vamos viajar para a Europa imediatamente. Exceto Verônica. E quanto a Verônica? John estava com medo. Se Ana for morar na Europa, ele não poderá ver sua filha. O problema é que receio não ter tempo para cuidar da minha filha. Você pode ficar com ela? Ana olhou com esperança para o marido. Claro que sim. John quase deu um pulo de alegria. É claro que ficarei feliz se a Verônica ficar comigo. Bem, isso é bom. A mulher suspirou de alívio. Então não vamos perder tempo, vamos nos divorciar. Você tem algo a me dizer? Ana olhou para John. John estava pensando tanto em sua proposta que estava dirigindo quase no automático. O quê? Ele não entendeu. Mas foi você quem insistiu para que nos encontrássemos. Sobre o que você queria falar comigo? Ah, sim. A mesma coisa que você queria falar comigo. Sobre o divórcio? John assentiu com a cabeça. E quem é ela? Como assim, quem é ela? Bem, você foi feliz por anos e de repente, quer o divórcio. Então, você tem outra pessoa. Ana explicou sua conclusão. Não me entenda mal, não sou um cão no feno. Estou até feliz por você ter encontrado alguém. Só que eu gostaria que nossa filha não sofresse por causa de sua paixão. Espero que ela seja uma boa pessoa. Uma pessoa maravilhosa. Júlia sentou-se em um banco baixo e admirou o lago. A base acabou sendo situada em um belo cenário. Parecia que eles estavam no século passado. Pequenas casas de madeira na margem do lago, cercadas pela floresta. Sem poeira, sem barulho da cidade, sem agitação, paz e tranquilidade. Posso ir com você? A voz da garota tirou Júlia de seu devaneio. Sim, claro que sim. Não é lindo? Sim, muito. Papai se apaixonou por este lugar assim que o viu. Não estou surpresa. Estou pronto para ficar aqui para sempre. Eles estão lotados com meses de antecedência. Estão? Então, como seu pai conseguiu um lugar para nós? Não estou surpreso. É a base dele. E a cabana em que nos colocaram é dele, portanto, está desocupada. Mas é muito trabalhoso vigiar uma base como essa. Ele deveria estar aqui o tempo todo. E o John está na cidade o tempo todo. E ele está fazendo algo completamente diferente. Foi assim no início. Ele morava na base e observava tudo. Mas então ele conheceu minha mãe. Então ele teve que contratar um gerente e se mudar para a cidade. Mamãe não gosta da vida fora da civilização. Para se manter ocupada, ela começou a consertar aparelhos eletrônicos. Mas ela também vem muito aqui. Júlia pensou sobre isso. Um novo John havia se aberto diante dela. Anthony se aproximou correndo, sem fôlego. Mamãe. Vamos. Vamos, pessoal. Os meninos e John grelharam kebabs e montaram uma mesa do lado de fora. Foi decidido que, como eles eram maioria, as meninas ficariam isentas das tarefas domésticas.
Júlia, sorrindo, olhou para os meninos que estavam dormindo. O ar inebriante da floresta, a comida e as brincadeiras ao ar livre os haviam literalmente arrebatado. Até mesmo o aparentemente adulto Mickey havia retornado à sua infância e estava brincando com Anthony e Verônica. Júlia colocou um cachecol largo e quente e saiu para o corredor. Também não havia nenhum som vindo do quarto onde Verônica e John dormiam. Eles também devem estar dormindo, pensou Júlia. E não era de se admirar, John estivera ocupado o dia todo com os hóspedes, além de seus negócios básicos. Depois de dizer a Júlia para descansar e aproveitar a natureza, John brincou com as crianças, grelhou carne e cortou saladas. O caminho de Júlia levava ao lago. Ela queria se sentar em silêncio, olhar para a água e pensar. John estava se tornando cada vez mais fascinante para ela. Ela não sabia como se comportar com ele. Parecia haver um acordo de amizade entre eles, e o homem estava honrando esse acordo, de nada de insinuações, nada de toques casuais, nada de olhares ambíguos. Mas ela podia literalmente sentir com todo o seu corpo como ele a olhava, como se retraía, como queria estar com ela. Júlia queria deixar de lado todas as dúvidas e se entregar aos seus sentimentos. Mas, e as lembranças de seus relacionamentos anteriores fracassados impediam de fazer isso. Era tempo demais para curar um coração ferido. Havia alguém sentado no banco. Júlia ficou chateada e diminuiu a velocidade. Ela olhou ao redor. Não havia outros bancos na vizinhança. Balançando a cabeça, ela decidiu que seguiria o caminho ao longo do lago. Não está conseguindo dormir? Uma voz familiar fez Júlia pular. O cenário era romântico demais para que ela o achasse assim. John. O que está fazendo aqui? Provavelmente o mesmo que você, respirando o ar fresco e admirando o lago à noite. Só que você está vestido de forma mais leve. Faz frio no lago. Sim. Júlia não sabia o que dizer. Tudo bem, está tudo bem. Venha cá, eu vou me mudar. Também tenho um cobertor grande e uma garrafa térmica de chá. Tenho o suficiente para 2. Você sempre vem assim? A mulher ficou surpresa com uma roupa tão quente. Sim, mesmo no inverno. Eles se sentaram, cobertos com um cobertor xadrez e beberam um chá aromático. Fale-me sobre você. Perguntou John. Acho que você não vai achar minha vida interessante. O destino normal de uma mulher solitária que não tem sorte no amor. E Júlia, obedecendo a um impulso, contou tudo sobre si mesma e como ela queria se casar e como realizou seu sonho. Sobre sua viuvez precoce e a descoberta de um novo amor. Ela até revelou o nome desse primeiro amor. Como foi punida por sua ingenuidade e a decisão de ter um segundo filho sem pai. E como ela se sente em relação a ele, John. E como ela está assustada com esse sentimento. Ele a fitou nos olhos por um longo momento. Para Júlia, parecia que ele estava tentando penetrar em sua alma, e ela começou a se censurar mentalmente por sua franqueza. Mas, de repente, John tomou o rosto dela em suas mãos e a beijou. Com suavidade e delicadeza. Nunca vou machucá-la, ele sussurrou contra os lábios dela, sempre estarei ao seu lado, não importa o que aconteça ou o que você sinta por mim. Confie em mim. John se afastou e colocou os braços em volta dela novamente, puxando-a para perto dele. Entendo seus temores, mas quero dissipá-los. Não tenho vergonha de nossa diferença de idade, especialmente porque ela não é tão grande. E você parece muito mais jovem do que sua idade. Portanto, 8 anos entre nós não são nada perceptíveis. Ana e eu vamos nos divorciar. Seu novo homem a ajudará a resolver seu estado civil para o contrato. Só que a Verônica fica comigo. A Ana não pode criá-la. Acho que essa é a única coisa que deve mantê-lo afastado. Verônica? Me afastar? Você está louco? Júlia ficou maravilhada. Como uma criança pode afastá-lo? Eu mesma tenho 2. E sempre sonhei em ter uma filha. Bem, está combinado, disse John alegremente. Sobre o quê? Júlia não entendeu.
John se levantou do banco e começou a mexer em seus bolsos. Julia, intrigada, o observava. Finalmente, ele deve ter encontrado o que queria e, olhando para Julia, se ajoelhou. Julia, sei que é muito cedo para isso, mas não estou pedindo uma resposta imediata. Apenas me prometa que vai pensar sobre isso. Ele estendeu a mão com um anel de presente. Julia girou o anel de presente em seu dedo e não percebeu a batida na porta do escritório. Ela prometeu a John que pensaria no assunto e aceitou a joia. Se ele realmente estivesse falando sério sobre ela e se tudo o que ele lhe dissesse fosse sincero, ela se jogaria nesse turbilhão mais uma vez. A última. Em seguida, pensou no jantar para o qual havia convidado John e sua filha. Ela queria que sua tia olhasse para John com seu olhar perspicaz e desse seu veredicto. Você decidiu tomar a iniciativa. Julia se assustou ao ouvir uma voz alta acima de seu ouvido. Não se preocupe, eu perguntei a todos e a maioria está inclinada para você. O que é isso? Julia, que ainda não tinha parado de pensar no que Leslie estava dizendo, olhou para ela com perplexidade. Tatiana, entretanto, não estava nem um pouco confusa. Ele a pediu em casamento? E como isso aconteceu? Você disse sim, espero? Quando será o casamento? Que casamento? Antes que Julia pudesse responder, Archie entrou no escritório, como sempre, sem bater na porta. Nossa Julia vai se casar. Se ao menos Leslie soubesse para quem ela está contando. O rosto de Archie ficou vermelho. Não foi aquele técnico? Ele perguntou ironicamente e olhou para Julia com raiva. Esse aí, disse a mulher, e ele não é apenas um bom especialista em seu trabalho, mas também o proprietário de uma base turística de luxo. Ora, onde ele conseguiu o dinheiro para um brinquedo desses? A menos que ele tenha roubado de um de seus clientes. O que faz você pensar isso? Um simples trabalhador não pode ter esse tipo de dinheiro. Quem o tem? Advogados bem-sucedidos que vivem no apartamento da esposa? Ou machistas não reclamados? É isso que estou dizendo. O que poderia atrair uma jovem mãe solteira com 2 filhos para um jovem e rico proprietário de um acampamento? O que exatamente está acontecendo? A pergunta em voz alta de Leslie os fez pensar nela. O que você pensa que está fazendo, Archie? Como você fala com seu colega, e até mesmo com uma mulher? Que direito você tem de insultar o noivo dela? Não é da sua conta, Leslie. Eu não sou Leslie, sou a senhora Leslie. Leslie exibiu orgulhosamente sua grande barriga e foi direto para o advogado. Saia daqui. Temos trabalho a fazer. Estou vendo seu trabalho. Estou vendo seu trabalho. Também estou aqui para trabalhar. Mande um de seus colegas. Julia também saiu de sua mesa. Não tenho vontade de falar com você. Nem sobre trabalho, nem pessoal. Isso é o que veremos. Não se esqueça, Julia, de que eu tenho alguns direitos. Receio que sua nova esposa não goste desses direitos. Julia, o que foi? Leslie se sentou em uma pequena cadeira ao lado de uma pequena mesa com uma chaleira elétrica. Quando Archie saiu, Julia foi até aquele canto do escritório e pegou xícaras e doces na mesa de cabeceira. Ela ligou a chaleira. Archie é o pai de Anthony, disse Julia, cansada. Mas... Você disse. Eu menti. Não queria que ninguém soubesse o quanto aquilo tinha sido humilhante para mim. Julia, Leslie tocou sua amiga. Por que você fez isso? Eu poderia ter ajudado você naquele momento. Por que você não confia em mim? Eu confio. É que... Foi tão doloroso e nojento. Prometa-me que não fará isso de novo. Mesmo que estejamos todos errados sobre o John, serei o primeiro a saber se você estiver em apuros. Está bem. Julia, você tem que aceitar. Desde que coloque as mãos nele, não desista de sua felicidade. A tia estava limpando cuidadosamente os pratos que Julia, depois de lavá-los, lhe entregou. É a primeira vez que vejo um homem tão sincero.
É isso que quero dizer. Tia Júlia, temos que pegá-lo. Verônica, você está ouvindo? Júlia olhou com reprovação para sua tia e olhou para a garota, envergonhada. Não. É que você não me viu entrar. Decidi ajudar a limpar a mesa enquanto papai e tio Paul provavam a bebida. A tia saiu correndo da cozinha e foi para a sala de estar. Anthony. Não se empolgue com a degustação. Não vou levá-lo para casa. Nós só provamos um pouco. Anthony começou a se defender. Eu sei o que é só um pouquinho. Tia. Júlia, que havia seguido a tia até a sala de estar, olhou para ela com surpresa. Perdi alguma coisa? Bem, nós não queríamos lhe contar até que você se decidisse sobre algo em sua vida? Decidir sobre o quê? O Anthony me pediu em casamento. Só que o licor dele parece não ter gostado. Oh, não, minha querida. Eu só queria que o John apreciasse minha nova receita. De fato, queridas senhoras, John decidiu intervir e nós experimentamos. Muito bom. A tia acenou com a toalha. Guardem seus goles, agora vamos tomar chá. E bom, vamos resumir os resultados da votação. O CEO estava brilhando como um níquel. Os candidatos se entreolharam. Com uma pequena margem de vitória de um voto, nossa chefe do departamento de construção é Júlia. Uma salva de palmas. Todos aplaudiram em uníssono. Júlia se levantou de seu assento, esperou que o barulho diminuísse e sorriu. Caros colegas, muito obrigada pela confiança, mas infelizmente tenho que renunciar a esse cargo de tanto prestígio. Houve um murmúrio na sala, e Júlia levantou a mão, pedindo silêncio. Deixe-me explicar. Além do fato de o cargo de diretor-geral ser muito prestigiado e, convenhamos, bem remunerado, ele também é muito responsável. Eu diria até, mega responsável. Além disso, ele exige da pessoa que ocupa um horário de trabalho irregular, longas viagens de negócios e muito esforço. Não quero dizer que tenho medo de tudo isso. Só quero compartilhar com vocês, vou me casar e quero me dedicar à minha família, ao meu marido e aos meus filhos. Portanto, perdoem-me, mas acho que esse cargo é mais do que digno do nosso engenheiro-chefe de projeto, a quem vocês deram quase tanto de seus votos quanto deram a mim. Houve um alvoroço inimaginável na sala. Alguns correram até Júlia para parabenizá-la pelo casamento, outros apertaram a mão do engenheiro-chefe, outros cercaram o CEO, que ainda não havia saído. Somente o chefe do departamento jurídico deu meia volta e quase saiu correndo da sala de reuniões. Leslie, você não acha que é errado uma jovem mãe se divertir no casamento da amiga? Júlia se aproximou da amiga que estava se divertindo. Júlia, você é tão puritana. Já estou coberta de fraldas, chupetas e fraldas. Dê-me uma noite de folga. Achei que você tinha dito que o Carlos ia cuidar do bebê. Sim. Eu vou cuidar do meu próprio bebê. O Carlos só pode me ajudar de vez em quando. Hoje é um dia especial. É por isso que estou deixando a mãe dele tomar conta do bebê. Portanto, não me impeça de relembrar minha juventude, porque amanhã serei uma mãe atenciosa e uma esposa amorosa novamente. Júlia, o noivo se aproximou das mulheres. Eu gostaria de roubá-la para uma dança lenta. Será um prazer. Júlia sorriu para a amiga e seguiu o marido. Eles caminharam até o centro do grande salão do restaurante onde o casamento estava sendo realizado. Anthony e sua esposa, a tia de Dasha, já estavam dançando lá. Eu amo você. Sussurrou John no ouvido de Júlia. Eu também amo você, respondeu ela e encostou os lábios nos dele.